Vamos iniciar agora o primeiro período da aula de Aerodinâmica 1 do dia 4 de junho de 2020. Nesta aula iremos resolver dois problemas da sequência de exercícios resolvidos no que respeita à matéria de asas finitas, portanto, correspondente ao capítulo 10 do livro-texto. O primeiro exercício que iremos resolver corresponde ao problema 25, que trata de um problema, então, a que se refere uma distribuição de circulação numa asa elíptica sem torção. Portanto, a asa elíptica significa, então, que poderíamos admitir, na ausência de outra situação, portanto, uma distribuição elíptica de circulação, sem torção, dizia eu, e, todavia, vamos ter um escoamento que é assimétrico neste caso. Portanto, é um caso particular em que o escoamento a que vai estar sujeito, então, a asa, não é totalmente uniforme. Portanto, vamos considerar, então, uma asa elíptica, sem torção, sendo que ela irá ser formada, portanto, cada uma das secções desta asa, por perfis simétricos. Esta asa é instalada, então, no eixo central de um túnel aerodinâmico com um ângulo de ataque, uma incidência α1. Portanto, este é, naturalmente, o ângulo de ataque geométrico em que é instalada a asa, inclusivamente na ausência de outros efeitos. A velocidade do escoamento que irá ser imposta vai ser, vamos designá-la por um valor de 1 infinito, como é habitual. Todavia, aquilo que nos dizem é que neste escoamento, ou sobreposto ao escoamento que normalmente teríamos, portanto, velocidade 1 infinito no túnel, portanto, aquilo que desejaríamos ter no ensaio da asa finita, existe, todavia, também uma pequena componente de velocidade angular, portanto, o fluido encontra-se em cada plano perpendicularmente, portanto, à direção do escoamento, a rodar com uma velocidade angular ômega, portanto, em torno do eixo do túnel. Já iremos ver que efeito é que efetivamente poderá, no túnel aerodinâmico, provocar esta situação. Todavia, relembra-se também que esta componente será uma pequena componente. Todavia, não desprezável e, portanto, irá afetar o desempenho da asa finita quando ensaiada num túnel aerodinâmico nestas condições. Na linha A pedem-nos então para desprezar o efeito de confinamento do túnel, basicamente para efetivamente desprezar os efeitos que as paredes, a existência de paredes a uma distância finita, como acontece no túnel aerodinâmico, poderão, na realidade, alterar os resultados do ensaio e, portanto, da nossa análise teórica, que iremos fazer aqui também no âmbito deste problema. Basicamente, nós devemos então garantir sempre que, digamos, o bloqueamento do túnel pelo elemento que estamos a ensaiar, pelo protótipo que estaremos a ensaiar no túnel, é sempre pequeno, ou seja, a dimensão desse corpo em questão, portanto, o protótipo, que instalamos no túnel, neste caso a nossa asa finita, terá de ser sempre relativamente, ou deverá ser relativamente reduzida face à área da secção de trabalho no túnel, de maneira a que esses efeitos, portanto o efeito de confinamento, não seja também ele significativo. Em muitos casos, portanto, o efeito não pode ser também desprezado e então isso obriga-nos a fazer correções a todos os ensaios que fazemos. Então, utilizando esse túnel aerodinâmico, é uma situação relativamente comum, porque, em geral, portanto, os modelos teriam de ser, de facto, muito pequenos para podermos desprezar completamente este efeito. E então, cada túnel tem, de facto, todo um conjunto de correções que se aplicam e que são específicos, são quase como a impressão digital desse túnel e que têm de ser conhecidos para que quaisquer
medidas quantitativas, portanto, análise de estudos quantitativos que se façam, nomeadamente, por exemplo, medição de forças aerodinâmicas, de uma asa finita, então instalada num túnel em particular, possam ser corrigidas de acordo com esses efeitos que são então conhecidos e têm de ser determinados a priori, portanto, as tais correções devidas a esse mesmo túnel, devido ao facto de existir sempre, maior ou menor, um efeito de confinamento. Claro que será sempre desejável que este efeito seja pouco significativo, porque senão então, se estamos a introduzir correções e que têm sempre o seu quê de empírico também sobre medições que estamos a fazer, que sejam da mesma ordem de grandeza, naturalmente que, ou pelo menos sejam comparáveis, naturalmente que isso cria uma incerteza adicional, portanto, nas medições que estamos a obter. De qualquer forma, neste caso, então, a ideia é efetivamente desprezar o efeito de confinamento do túnel para que, na análise teórica, portanto, aqui não vamos fazer medições, vamos simplesmente a fazer uma análise teórica com base na nossa teoria da linha sustentadora, aplicada a asas finitas, portanto, para que, efetivamente, não tivéssemos de aqui considerar também este efeito adicional. Para já, teremos naturalmente de considerar um efeito novo, que é a tal assimetria que se vai existir no escoamento em função desta pequena velocidade angular que é sobreposta portanto, à velocidade do infinito e que será certamente de acordo com o eixo, alinhada com o eixo do túnel. Sendo assim, aquilo que se pretende então é, debaixo desta hipótese, na linha A, mostrar que a distribuição de circulação ao longo da asa, portanto, em função de z, ou se preferirem da coordenada θ, como habitualmente é representado, que se relaciona com z da forma como já vimos anteriormente, é descrito então neste caso específico e, portanto, neste caso particular em que temos, como eu já referi, escoamento assimétrico, não será a situação geral, portanto, essa distribuição de circulação será escrita desta forma. Portanto, pretende-se que o demonstremos. Na linha B, pede-se então, depois de termos feito essa demonstração, para este caso específico, mais uma vez, calcular, em função dos dados fornecidos, o valor destes dois coeficientes adimensionais, portanto, que acabam por definir a distribuição de circulação ao longo da envergadura. Portanto, neste caso temos efetivamente uma distribuição de circulação assimétrica, o que é uma situação que não é habitual. Portanto, em geral, nós iremos projetar uma asa para uma distribuição de circulação simétrica em relação ao eixo central, é o que habitualmente se faz e é o que faremos também, portanto, no âmbito do exercício seguinte, portanto, que iremos resolver no segundo período desta aula. Okay? Todavia, neste caso particular, efetivamente, existe uma assimetria. Ora, por essa razão também, neste caso particular, nós não podemos considerar apenas os coeficientes Bn ímpares. E, portanto, foi isso que vimos aqui. Portanto, surge um coeficiente B1, portanto, ímpar, mas surge também um B2, o que não é habitual, e introduz, então, uma assimetria, como já foi referido, na distribuição de circulação. Normalmente, ela não será assimétrica. Neste caso, esta assimetria ocorre e, portanto, será de esperar que, então, isso se reflita justamente aqui na distribuição de circulação, ou na expressão que nos dá a distribuição de circulação gama em função de z ou de θ. Neste caso, portanto, no túnel aerodinâmico, por que razão é que pode ocorrer efetivamente esta assimetria? Portanto, que nos era referido que seria devido à presença de uma pequena velocidade angular do fluido. Essa situação, tipicamente, poderá estar associada à rotação introduzida pelo ventilador, que, dentro do túnel, portanto, gera o escoamento de ar. Portanto, a tal velocidade do infinito que se pretende efetivamente ter para fazer os ensaios, para realizar os ensaios no túnel aerodinâmico. Ora, normalmente aplicam-se determinados meios, portanto, para reduzir, portanto, na estrutura do próprio túnel,
para reduzir estas componentes de velocidade angular que serão introduzidas por um ventilador, tipicamente um ventilador axial. É essa a situação que eu vos irei aqui efetivamente ilustrar. Portanto, neste caso, um túnel com uma secção axissimétrica, portanto, grandes dimensões, na forma de um tubo, certo? Em que temos o escoamento produzido, como veem, por um ventilador axial, portanto, cujo eixo, uma máquina, cujo eixo se encontra aqui alinhada com o eixo do próprio escoamento, que será então perpendicular a este plano. E, portanto, naturalmente, este ventilador irá produzir o caudal de ar, a tal velocidade ao infinito que se pretende na secção de teste do túnel, mas, de facto, vai também, na medida em que isto é produzido, esse caudal de ar é produzido pela rotação das pás, com uma determinada velocidade angular, e significa que a parte dessa rotação, será de esperar, será também transferida para o fluido, encontrando-se ele também parcialmente em rotação em torno do eixo, portanto, do próprio túnel. Habitualmente, o que se faz é que nas secções subsequentes, portanto, e vê-se um pouco, embora mal, ajusando, portanto, o ventilador, portanto, introduzem-se efetivamente todo um conjunto de elementos que permitem, então, cortar esta componente da velocidade do escoamento, que não seja simplesmente uma componente alinhada com o eixo. Tipicamente são chamados flow straighteners em inglês, ou, enfim, que assumem a forma daqueles tipo favos de mel em alumínio e, portanto, podem ser também utilizadas redes, embora as redes introduzam uma perda de carga significativa, também ajudam a uniformizar o escoamento, mas aí mais no que respeita a variações de velocidade na componente axial do que propriamente na componente transversal. Mas aquilo que se verifica, então, neste problema em particular, é que ainda sobrou, apesar de virtualmente existirem essas medidas implementadas no túnel aerodinâmico, que existiram sempre, ou não terão sido bem projetados, ou terá havido uma anomalia qualquer, seja por que razão for, efetivamente verifica-se ainda que ocorre uma pequena velocidade angular, portanto, o fluido irá estar também a rodar além de, portanto, em torno do eixo do ventilador e, portanto, do túnel também. Os eixos são coincidentes, como vimos, e embora, portanto, embora sendo pequena, esta componente ir-se-á sobrepor então à velocidade axial ao infinito e, portanto, justificando então uma assimetria na circulação que terá de ser expressa, dizemos, e fica para fazermos a demonstração deste modo. Ora bem, naturalmente, para fazermos a análise deste problema, nós, em relação, portanto, à distribuição de circulação na asa finita, nós vamos recorrer à equação que terminámos na aula passada, a chamada equação do monoplano. E a equação do monoplano assume então esta forma, temos aqui um coeficiente μ, que é a função de θ, portanto varia ao longo da envergadura, na medida em que ele é definido como o produto entre a taxa de variação do coeficiente adimensional de sustentação com alfa, portanto chamado coeficiente A, mas para cada perfil alar que constitui então cada secção bidimensional da asa, portanto é o A2D, e que, no caso geral, poderá variar ao longo da envergadura, caso variem também os perfis alares. Portanto, produto deste coeficiente, do nosso A2D, pelo valor da corda da asa, que também poderá variar, portanto, se for uma asa retangular, terá corda constante, mas já vimos aqui, nomeadamente, e é o caso que nos referem, trata-se de uma asa elíptica e, portanto, sendo uma asa elíptica, naturalmente, a sua corda variará, de acordo com a equação da elipse, como já vimos também na aula passada, naturalmente, ao longo da envergadura. Depois, este coeficiente ainda divide pelo valor de 8 vezes a semi-envergadura, ou 4 vezes a envergadura, se preferir. Temos este coeficiente que é então função de θ, portanto varia com z, ou varia com θ, vezes seno de θ, vezes ainda
aqui o chamado ângulo de ataque absoluto, que é a soma do ângulo de ataque geométrico mais o ângulo de sustentação nula e, portanto, mais uma vez, no caso geral, variando os perfis alares, varia inclusivamente se existir efetivamente torção, alfa também, portanto, torção geométrica, e esta variação, muitas vezes, como vimos, designa-se por torção aerodinâmica, portanto, se existir torção, poderemos ter esta variação então, em função de θ. Portanto, no caso geral, isso irá justamente ocorrer. E depois, no segundo membro, temos efetivamente aqui o nosso somatório de Bn vezes Cn de nθ, e de novo, volta a surgir aqui, portanto, entre parênteses, de novo o nosso coeficiente μθ. Portanto, esta é uma das formas para a equação do monoplano. Todavia, é mais prático aplicarmos a equação do monoplano nesta forma, que se pode obter a partir de cima, pura e simplesmente dividindo ambos os membros por seno de θ. Portanto, se o fizermos, seno de θ desaparece deste primeiro membro e, portanto, vamos simplificar também a notação, portanto, deixamos cair aqui a dependência de θ, não quer dizer que ela não exista, mas simplesmente estamos a simplificar a notação, agora nesta nova expressão, para tornar mais compacta, e do outro lado, naturalmente, aqui vamos dividir então por seno de θ, portanto ficará 1, cá está 1, e depois n.μ sobre seno de θ também. Ok? Portanto, duas relações perfeitamente equivalentes e, portanto, esta será mais prática, como veremos, para a resolução deste problema. Ora bom, portanto, foi-nos referido a rotação do fluido, do ar, introduzida no túnel aerodinâmico para a rotação do ventilador. Portanto, esta é do ventilador axial, esta é uma componente, então, não compensada, apesar de pequena, e, portanto, associada a uma determinada velocidade angular, ômega, que nos é referido, e, portanto, em unidades SI, é uma frequência, velocidade angular tem unidades a segundo menos 1, nós iremos, então, ter, portanto, sendo que esta rotação, e será uma rotação de corpo sólido, não é? Portanto, irá produzir em torno do eixo do túnel, que será aqui este centro destes dois eixos, estamos aqui a representar, portanto o eixo do túnel estará aqui, certo? Este será cada um dos planos perpendiculares à velocidade do escoamento, o infinito no túnel, portanto nada de confusão, o eixo do túnel está aqui no centro, não corresponde a nenhum destes eixos, isto são eixos de um plano perpendicular ao eixo do túnel, que estará então aqui, passará por este centro e será perpendicular a este plano que aqui está representado. E, portanto, o fluido encontra-se em rotação, admitindo que era este o sentido de rotação, portanto, o sentido anti-horário do ventilador, e, portanto, será exatamente este o sentido de rotação do fluido, com esta velocidade angular, ômega, que era fornecida nos dados, produzindo, então, a diferentes distâncias do eixo do túnel, uma componente de velocidade, que será uma componente de velocidade, como veem, portanto, este plano é perpendicular ao eixo do túnel, portanto, esta é uma componente de velocidade vertical que se gera e que varia linearmente com a distância ao centro do túnel. Portanto, no centro do túnel será zero, e depois, quanto mais afastado, e ignorando, lá está, o efeito do confinamento, que iria fazer com que, naturalmente, estas velocidades voltassem a cair. Portanto, aqui, simplificando, e, portanto, considerando esta, que a asa também se encontra bastante afastada, portanto, quando instalada na secção de teste, também se encontra bastante afastada das paredes do túnel, portanto, irá, essencialmente, ser sujeito, então, para além da velocidade do infinito perpendicular a este plano, será sujeita também a uma velocidade vertical, portanto, digamos, uma componente V, já que este será o nosso habitual eixo Y, no eixo vertical, uma componente de velocidade V que cresce linearmente com esta distância aqui ao eixo do túnel. E, portanto, essa velocidade V será uma velocidade, portanto, em unidades em SI, metros por segundo, na medida em que corresponde ao produto desta frequência, ômega, vezes uma distância, terá unidades, então, no sistema SI, metro vezes vezes segundo menos 1, dará metro segundo menos 1.
Ora bem, para este problema em particular, então, nós teremos um ângulo de ataque efetivo, e estamos neste caso a chamar ângulo de ataque efetivo àquilo que é o ângulo de ataque geométrico e que estava imposto pela instalação da asa, okay? Era isso que era dito, ela era instalada, então, porque queríamos fazer o ensaio desta asa finita a um ângulo de ataque geométrico α1, mas, na realidade, ela irá estar a operar com um ângulo de ataque que irá ser modificado, então, portanto, este valor do ângulo de ataque geométrico, pelo facto de termos estas componente V da velocidade, além da componente, além do infinito, portanto, perpendicular a este plano, que, como sabemos, uma componente V altera o ângulo de ataque. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando analisámos justamente o ângulo de ataque efetivo, que correspondia, nesse caso, ao ângulo de ataque em virtude do efeito dos vórtices de bordo marginal, que induziam uma velocidade vertical, ok? No caso era uma velocidade negativa, ok? Isso conduzia a um ângulo de ataque induzido e, portanto, o ângulo de ataque efetivo era a soma do ângulo de ataque geométrico mais o induzido. Aqui, esse efeito, portanto, do ângulo de ataque induzido, está, de alguma forma, integrado já na nossa equação do monoplano, não é? Como vimos, e, portanto, aqui vamos preocupar na correção, ou na introdução, portanto, no ângulo de ataque da asa, o ângulo de ataque geométrico, do efeito, portanto, este efeito que vemos aqui da rotação. E, portanto, esta componente V irá, então, produzir um ângulo de ataque adicional, sendo que a componente V, como vemos, se a asa estiver aqui centrada, portanto, o seu eixo Z será este, e assim sendo, nós teremos que, então, esta velocidade V irá crescer linearmente com Z. É o que temos aqui, ômega Z. E porquê é que aparece este termo, então, aqui a corrigir, a somar ao ângulo de ataque geométrico? Porque o ângulo de ataque será, então, dado pelo arco cuja tangente é a razão entre a velocidade V a dividir pela velocidade o infinito, portanto, a velocidade vertical a dividir pela velocidade horizontal, a que fica sujeita, então, à asa. Tratando-se de pequenos ângulos, portanto, introduzidos por esta correção, devido à rotação do fluido, isso significa, naturalmente, que estamos a trabalhar com velocidades tangenciais baixas, quando comparadas, portanto, este ômega z, a velocidade tangencial que é produzida e que está aqui representada, são estes vetores, portanto, aqui, naturalmente, também não temos cá representado o infinito para comparar, mas, portanto, aqui os valores são notórios, não é? Mas, portanto, o que está em causa no enunciado é que aquela velocidade tangencial, portanto, em cada ponto, mesmo que vai crescendo naturalmente, parte zero, mas mesmo velocidades mais elevadas, portanto, serão ainda assim pequenas, quando comparadas com a velocidade o infinito, porque naturalmente este efeito terá já sido amortecido. Não é? É isso que se espera num túnel aerodinâmico devidamente projetado. E, portanto, nessa situação, sendo, de facto, esta componente pequena, portanto, isto irá dar um arco cuja tangente, de facto, a tangente deste ângulo é também pequena e, portanto, a tangente deste ângulo é aproximadamente igual ao próprio ângulo. E, portanto, daí já o fizemos antes também, portanto, nós podemos escrever, então, o ângulo, portanto, seria ômega z a dividir por o infinito. Portanto, uma aproximação de pequenos ângulos em que introduzimos uma componente V, dada por ômega z, que sobrepõe, portanto, componente vertical, que sobrepõe à componente horizontal e, portanto, afeta o ângulo de ataque geométrico, que normalmente é ele também imposto, naturalmente, pela componente vertical, que se gerará, eventualmente, pela posição relativa do perfil, pelo seu alinhamento ou desalinhamento em relação
à direção do escoamento, o infinito, como sabemos. Ora bem, portanto, esta é naturalmente uma aproximação, mas corresponderá, de facto, ao ângulo de ataque efetivo a que vai estar sujeito a asa e que, repare, na medida em que a velocidade tangencial varia com z, portanto, varia ao longo da envergadura da asa, naturalmente, também este ângulo de ataque efetivo irá variar, então, como vemos, com z, portanto, em torno do ângulo de ataque geométrico a que foi colocada a asa, portanto, e naturalmente que haverá aqui uma alteração de sinal, ok? Portanto, haverá um aumento de um dos lados e uma redução do outro no que respeita ao ângulo de ataque geométrico. E, portanto, assim sendo, estando a asa a operar a ângulos de ataque, portanto, ou se quiserem, as secções da asa a operar em ângulos de ataque distintos, e, nomeadamente, maiores ângulos de ataque de um dos lados do que do outro, isso vai dar origem, lá está, como seria expectável, a que a sustentação produzida por um dos lados da asa, naturalmente, seja maior também do que aquela produzida pelo outro lado da asa, portanto, gerando dessa forma uma assimetria de sustentação, na sustentação produzida, que naturalmente será justificada ou estará associada a uma assimetria na distribuição de circulação, uma vez que a sustentação é proporcional, portanto, à área que é formada, então, pela distribuição de circulação quando integrada ao longo da envergadura. E daí esta assimetria que esta expressão, de facto, nos pedem para demonstrar, indicia. Bom, naturalmente, como temos todas as expressões que vimos até agora em função de θ e não em função de z, iremos converter z em θ, de acordo com o nosso semicírculo, que vimos também anteriormente, portanto, quando analisámos a teoria da linha sustentadora, e, portanto, esta expressão que aqui está, irá, então, assumir esta forma também. Portanto, continuamos a ser a forma aproximada. Ora bem, a partir daqui, dizem-nos também que nós, na asa considerada, portanto, que era uma asa elíptica, os perfis que a formam são todos perfis simétricos. Portanto, poderemos simplificar e considerando, portanto, as expressões que iremos utilizar, nomeadamente na equação do monoplano, portanto, considerando que beta é nulo, na medida em que se tratam de perfis simétricos. Se não fosse assim, teríamos de, naturalmente, saber qual seria, portanto, dependendo do perfil lá, qual seria o valor deste ângulo de sustentação nula, ou então, da sua, como esse ângulo de sustentação nula variaria se existisse, então, torção aerodinâmica. Neste caso, ele será nulo, porque nos dizem no enunciado que os perfis são simétricos. Ora bem, mas dizem-nos também que a asa é elíptica e sem torção, portanto, não existe também torção aerodinâmica, portanto, este α1 é uma constante, e sendo então a asa elíptica, nós poderemos escrever o nosso coeficiente μ, que vimos aqui definido, ok? Na forma de um μ0, que vai ser uma constante, vezes o seno de θ, que então irá variar, obviamente, com θ. Ora bem, como é que isso acontece? Para uma asa elíptica, vamos ver. Portanto, o nosso μ é definido desta forma, simplificamos a notação, portanto, em relação às variações de θ, todas estas quantidades variam com θ, exceto, naturalmente, a semi-envergadura, essa não varia com θ. Mas, para uma asa elíptica, nós teremos então uma distribuição de corda, que será a função de θ, que é elíptica, e, portanto, tem, lá está, esta forma, portanto, aqui de acordo com a equação de uma elipse, para um valor máximo de corda na linha central CC. Ora, esta relação que aqui está, nós sabemos que podemos, através desta expressão e da lei fundamental da trigonometria, escrever o que aqui está dentro como 1 seno quadrado, portanto vai ficar 1 menos o cosseno quadrado, que é igual a seno quadrado, e cortando a raiz quadrada fica apenas seno. Ora então, nesta situação, nós podemos agora substituir o C aqui e, portanto, não havendo torção, portanto, os perfis sendo efetivamente todos iguais, o nosso A2D é uma constante, 8S
é uma constante. E este CC, que devia ser minúsculo, uma vez que é exatamente aqui esta quantidade, portanto a corda na linha central, também passou a ser uma constante, portanto vamos chamar simplesmente μ0, e depois vai ficar naturalmente a multiplicar pelo seno de θ que surge aqui e irá lá para dentro quando substituímos a expressão da corda elíptica. Ok? Portanto, sendo assim, voltando à equação do monoplano, para este caso, portanto já estamos a particularizar para este caso, nós substituímos, portanto, relembre-se, a equação era esta, okay, em que tínhamos μ vezes alfa mais beta no primeiro membro e depois este somatório no segundo membro. Portanto, μ pode ser escrito então como μ0 seno de θ. É isso que fazemos aqui. E depois a seguir vem alfa mais beta. Ora, o nosso ângulo de ataque agora corresponde ao ângulo de ataque geométrico, mais esta correção devido à rotação ou à velocidade tangencial induzida no túnel pela rotação do ar. E, portanto, cá temos a expressão. O beta era zero, porque tínhamos, então, perfis simétricos. Do outro lado, vamos ter, então, aqui esta expressão, não é? Em que, efetivamente, aqui nós poderemos, então, simplificá-lo quando dividirmos tudo por seno de θ. Ora, isso vai acontecer, portanto, quando dividirmos, então, tudo por seno de θ, vamos dividir também deste lado por seno de θ, né? Já o fizemos aqui, e, portanto, o que vai acontecer, não, neste caso não simplifica, portanto, este seno de θ, neste caso, sim, é que resulta, então, peço desculpa, portanto, do nosso μ, não é? Que tínhamos aqui, μ, não é? E, portanto, vai ficar, no caso da asa elíptica, μ seno de θ, e agora sim vai cortar com o seno de θ que estava em baixo. E, portanto, este seno de θ vai desaparecer porque corta com o do μ seno de θ. Este aqui vai permanecer. Ok? Portanto, estes dois cortam e, portanto, este aqui não vai cortar. Ora bem, então, isso significa que nós vamos ter aqui um produto, portanto, se este seno de θ permanece, apenas cortaram estes dois, simplificaram estes dois, neste caso, para a asa elíptica, relembre-se, foi nessa situação que nós substituímos o μ por μ0 seno de θ, e, portanto, possibilitou esta simplificação, mas este aqui vai continuar a existir, portanto, quando fazemos este desenvolvimento aqui, que vai produzir, portanto, o produto deste μ0 seno de θ vezes o primeiro termo e vezes depois o segundo termo, ok? Nós vamos ter um termo com seno de θ, portanto, que é μ0 alfa seno de θ, mas depois vamos ter um segundo termo, portanto, correspondendo ao produto por este, o fator que está ali em evidência por este, e que vai fazer surgir um produto de seno de θ por cosseno de θ. Ora, isso não vai ser aconselhável, não vai ser adequado para a solução do nosso problema, interessa-nos, e como veem também a própria equação do monoplano, tem tudo, nomeadamente aqui do lado, no segundo membro, já tudo em função de seno de θ. Agora, este simplificou, mas continuamos a ter aqui seno de n θ. Portanto, não nos convém ter aqui termos com cosseno de θ. Mas, trigonometricamente, nós conseguimos converter o produto seno de θ cosseno de θ é igual a seno de 2θ sobre 2. É uma relação trigonométrica conhecida. E, portanto, é isso que substituímos, então, aqui também. Portanto, fizemos o desenvolvimento dos dois termos e simplificámos o seno de θ cosseno de θ e ficámos, o primeiro membro ficou nesta forma, tendo em conta que já foi referido que os perfis eram simétricos e, portanto, beta igual a zero. Portanto, o primeiro membro está resolvido, falta o segundo membro, terá então agora de ser expandido, tendo em conta que temos um somatório de n termos.
em que o n varia desde 1 até ao número que efetivamente nós quisermos. Portanto, consideraremos tantos termos quanto desejarmos. Naturalmente já sabemos que mais termos vão conduzir a uma maior precisão nesta análise, mas também a um maior peso de cálculo. Não é? De qualquer forma, aqui limitarmos então a fazer a expansão. Primeiro termo, portanto, n igual a 1, fica b1, vezes seno de 1 vezes θ, que é seno de θ, está. E depois, então, surge este termo, trocamos aqui a ordem, por razões que vão ser evidentes daqui a pouco, e cá dentro vai ficar, então, 1 mais n, que é 1, vezes μ0, portanto, 1 mais μ0. Ok? N igual a 2, vai ficar b2, vezes seno de 2θ, cá está, seno de 2θ, e o b2, vezes 1 mais 2μ0. 1 mais 2μ0. O terceiro, e reparem que aqui, devido às assimetrias, nós estamos a considerar coeficientes pares também. Na medida que, inclusive, nos pediam para demonstrar que a expressão envolvia um coeficiente par. Relembre-se. É? Mas, no caso, este é apenas um caso particular aqui, porque existe uma assimetria no escoamento. Volta a insistir. No caso habitual, em que projetamos a asa para uma distribuição de circulação simétrica, portanto, nós teríamos apenas os termos ímpares. B1, B3, B5, por aí fora. Bom, o termo B3 é fácil de perceber, portanto, dá um desenvolvimento semelhante. E depois teríamos o quarto termo, o quinto termo, portanto, acho que já ficou perfeitamente claro como se faz este desenvolvimento. Não vale a pena desenvolvermos mais os termos, já vamos perceber porquê, porque agora nós temos aqui então uma igualdade que tem de ser resolvida. Não é? Portanto, esta igualdade tem de ser verificada. Qual é a maneira mais direta de nós verificarmos esta igualdade e, portanto, percebe-se porque é que queríamos ter, já que deste lado tínhamos apenas termos em seno de nθ, porque é que aqui também queríamos não ter termos em cosseno de θ e apenas senos de nθ. Ora bem, a ideia vai ser que para termos igualdade, aquela igualdade global, teremos que igualar os termos que são semelhantes em ambos os membros. Ou seja, isolamos os termos em seno de 1θ, os termos em senos de 2θ, e depois os termos subsequentes, 3θ, que foi só o que escrevemos, mas teremos 4θ, 5θ, por aí fora. Okay? E, portanto, vemos que no primeiro membro existia um termo com seno θ e no segundo também. Portanto, eles deverão ser iguais. No primeiro membro existia um termo com seno de 2θ, no segundo também, e, portanto, eles deverão, este e este, também ser iguais. No entanto, reparem que no primeiro membro já não existem mais termos, nem com 3θ, nem com 4θ, nem mais nenhum. Portanto, será zero quaisquer um dos outros termos que surgem então no segundo membro. Ok? Pelo que, por comparação, podemos concluir diretamente que B1 terá de ser então diferente de zero, para que esta igualdade possa ocorrer. O mesmo podemos dizer em relação a B2, mas B3, B4, portanto, todos os termos subsequentes, todos os coeficientes subsequentes, portanto, para n maior ou igual a 3, terão de ser zero, uma vez que 1 não é zero, e μ0 também não será zero, temos asa. Portanto, a única maneira de anular este membro, este segundo membro, como terá de ser para que a igualdade se verifique, a zero, estes coeficientes, todos eles, terão de ser zero. E, portanto, fica assim demonstrado, então, que, de acordo com a distribuição de circulação geral, okay, cuja expressão é esta, como vimos anteriormente, portanto, resultado da aplicação da série de Fourier, e adimensionalizando, portanto, os coeficientes, utilizando este fator, nós teremos, neste caso particular, então, em que, devido à assimetria no escoamento, nós temos uma assimetria também na distribuição de circulação gama, portanto, este somatório seria dado aqui, como vimos, apenas por dois coeficientes não nulos, todavia, em que temos um coeficiente ímpar e um coeficiente par, o que produziria então a tal assimetria. Normalmente,
nós teríamos apenas coeficientes ímpares para produzir uma distribuição de circulação assimétrica. Bom, portanto, isto conclui a linha A. Está demonstrado, efetivamente, que a expressão da circulação, neste caso particular, devido à tal assimetria, seria desta forma. Na linha B, pedia-se para determinar, então, os coeficientes B1 e B2, de acordo com os dados do problema. Ora, para isso, o trabalho está praticamente todo feito, portanto, iremos pegar neste sistema de equações que aqui temos. A terceira equação, obviamente, não é útil, uma vez que já sabemos que todos esses coeficientes serão nulos. Todavia, pegamos na primeira equação e, cortando o seno θ, portanto, nós iremos então resolver a expressão em ordem a B1, em função destes parâmetros que são dados do problema. E o mesmo na segunda equação, portanto, cortando o seno 2θ, portanto, resolvemos em ordem a B2. Portanto, o trabalho algébrico é relativamente simples e verificamos então, portanto, o coeficiente P1 dá esta expressão, que reparem, é função do nosso coeficiente μ0, que tem a ver com as características da asa. Portanto, relembre-se que μ0 foi definido em função dos coeficientes associados, portanto, do DCL de alfa, associados, portanto, a cada uma das secções da asa, a sua envergadura, aqui o dobro da envergadura, na realidade, desculpem, 4 vezes a envergadura, ou 8 vezes a semi-envergadura, e a corda máxima. Portanto, isto era o μ0, certo? Portanto, são características da asa, em particular, que estamos a analisar. E depois, o coeficiente P1, que sabemos que é aquele que irá dar origem ao valor de sustentação, a sustentação produzida por esta asa, é função então dessas características e do ângulo de ataque geométrico, apenas do ângulo de ataque geométrico aqui, ok? Que temos efetivamente na asa. Todavia, o coeficiente P2 vai introduzir essa informação, portanto, em relação, mais uma vez, às características da asa, via coeficiente μ0, mas vai levar também, aqui neste caso, vai introduzir então aquele ângulo de ataque adicional, portanto, que foi produzido pela tal rotação com uma velocidade angular, portanto, do ar. E, sendo assim, portanto, alterando as características do escoamento a que a asa está sujeita. Portanto, temos então aqui o valor dos coeficientes B1 e B2, que nos permitiriam calcular a distribuição de circulação e também depois os cálculos subsequentes em relação às forças aerodinâmicas, mas, portanto, terminamos este exercício relembrando apenas, mais uma vez, não quero mais lembrar que este tipo de solução é apenas válido para uma distribuição de circulação assimétrica. Este é um caso particular. No geral, nós, e tal como foi referido várias vezes quando foi introduzida a teoria da linha sustentadora, no geral nós projetamos uma asa não para funcionar em condições assimétricas, portanto, quer seja de escoamento, quer seja com uma assimetria geométrica na asa, ok? Portanto, habitualmente nós desenhamos para funcionar em condições simétricas em relação, portanto, ao plano central e nessas circunstâncias, então, coeficientes pares não existirão, porque quebram essa simetria na distribuição de circulação e, portanto, teremos então apenas coeficientes ímpares. É isso que veremos no próximo exercício. O próximo exercício será então resolvido no período seguinte desta aula.